Olá, Eliana, tudo bom? Oi, tudo bem? É, Hoje você vai falar um pouco sobre o seu livro que você está lendo, é isso? Não é meu livro. Meu livro eu ainda estou escrevendo. Esse aqui é o livro da Sidra Stone e do Hal Stone, né? Ok, E é sobre abraçando o seu crítico interior. tá bom. Você pode me contar um pouquinho sobre esse livro? Não tirando, assim, as pessoas, só para dar aquele gostinho, né? Tá bom. Tá. O que acontece é o seguinte: todos nós, no mundo inteiro, na realidade, temos um crítico interior, tá? Dependendo da cultura que você vive, seja nos Estados Unidos, seja no Brasil, seja na Ásia, né? Nós todos temos um crítico interior que, dependendo da cultura, vai ter críticas diferentes. Então, por Uhum. exemplo, aqui nos Estados Unidos, as pessoas são levadas a ser bem-sucedidas, ter aparecer, né? Na Ásia, por um outro lado, se você aparece muito, não é bom. Então, o que vai acontecer? Aqui nos Estados Unidos, se você é um ninguém, então você é nada. Então, seu crítico interior vai te levar a buscar mais sucesso, onde você fica mais no holofote, debaixo do holofote. Tá. Ao passo que, em outros lugares, como na Ásia, você tenta passar debaixo do radar, não aparece tanto. E se você aparece muito, não é bem visto. Tá. Agora Faz sentido? me explica um pouco o que é esse crítico interior, para que as pessoas possam entender melhor, por Ok. favor. O crítico interior, ele nasce da nossa necessidade de ser protegido, tá? Ok. Então, acontece muito cedo na nossa infância. É quando você aprende que, se você é muito barulhento como criança, e aí a tua mãe, teu pai fala: menina, não faz tanto barulho. Aí você aprende: opa, ser muito barulhento não é bom. Então, o que acontece? O crítico interior, toda vez que você faz barulho, vai virar e falar assim: fica quieta, fica quieta. Então, esse crítico interior vai falar para você para ficar quieta antes que qualquer pessoa possa fazer isso. Então, o que acontece? À medida que você cresce, você fica mais quieta, fica mais constrita, né? Não se dando conta que é porque tem uma parte dentro de você que fica tentando fechar a tua boca, fica tentando diminuir o volume da tua voz. E aí, cedo ou tarde, você acaba descobrindo que você viveu uma vida aprisionada nessa crença de que ser alegre, alto, falar alto e rir alto não é bom. E aí o que acontece? Quando alguém que você vê está rindo alto, falando alto e sendo barulhento, você fala: esta pessoa não deveria fazer isso. Então você começa a ficar também julgando as outras pessoas. Então o juiz Uhum. dentro de você também nasce nessa fase. Então, Então fala. é castrante, é Entendi. uma voz castrante Ok. para Então, simplificar. você está dizendo o quê? Que todo mundo tem um crítico interior. Exato. E ele começa a agir desde pequeno ou É. não? Ele começa a E agir quando desde ele pequeno. tem mais força, ele cresce como uma criança vai crescendo e passando por fases? Não, infelizmente não. Vai depender muito, né, do ambiente, do meio ambiente que a pessoa cresce. Se você tem pais extremamente críticos, né, a tendência é de que o crítico interior vai ser muito mais forte. Não cresce em tamanho, cresce em força Entendi, entendi. e no quanto te castra. E, na realidade, o crítico interior leva
diminuição de criatividade, leva a diminuição de crescimento pessoal, espiritual, mental, entende? Então, por isso que é tão importante para que todos nós possamos reconhecer este crítico interior e abraçá-los, como diz o livro, porque, na realidade, todos nós precisamos de um crítico interior, que senão a gente ia sair fazendo altas loucuras por aí, sem se dar conta do quão louco é, né? E que, então, a gente não tem o breque. Então, é importante ter o breque, é importante ter o discernimento. Então, o crítico interior, quando a força está balanceada, a força dele dentro de nós está balanceado, é uma voz importante, porque nos dá o discernimento. Quem que não precisa de um discernimento, um bom senso, certo? Então, é a mesma coisa. E aí, o que acontece? Quando ele está fora de equilíbrio, é que ele começa a ser um supressor. Ele começa, então, a abafar a tua voz, não te deixar expandir a sua criatividade ou expandir você como pessoa, simplesmente. E é onde muitas vezes as pessoas acabam tendo depressão, acabam lidando com ansiedade, acabam lidando com a ansiedade social, vem disso também, entendeu? Por isso que é tão importante a gente reconhecer, abraçar e encontrar um equilíbrio dentro de Ok, nós com este crítico interior. tá Faz bom, sentido? faz sentido. Me Legal. conta, e agora, falando sobre o livro, ele está falando sobre o crítico interior, ele está falando sobre isso, Exato. certo? Como é que ele começa o livro? Ele começa dando nomenclatura, o que é o crítico interior? Como é que você viu isso no livro? E acaba explicando, a princípio, como que o crítico interior nasce dentro de nós. Tá? Entendi. E conta uma história até bem bonitinha. Eu não sei o nome em português, eu deveria ter pesquisado, mas eu esqueci. Tem uma história chamada The Snow Queen, do Hans Christian Andersen, né? E nesse História? episódio particular aqui, ele conta a história de que os goblins, né? Eles criaram um espelho que, quando você olha no espelho, as pessoas veem o pior delas, né? Se veem distorcidas. E esses goblins estavam pretendendo levar esse espelho horroroso para o paraíso, para que os anjos pudessem se olhar e se ver horrorosos. Só que, quando os goblins estavam levando esse espelho horroroso para o paraíso, os anjos descobriram e destruíram o espelho. Só que, quando esse espelho foi destruído, se destruiu em milhões de pequenos pedaços, tamanho de grãos de areia, e Nossa, caiu sobre a terra, né? ah, E aí caiu sobre a terra e entrou no olho das pessoas, entrou no coração das pessoas, entrou em todo lugar. E o que isso levou? Que, quando as pessoas, então, elas se olham, elas acabam vendo o pior delas, ao invés do melhor. E aí é parte da alegoria, né? entendi. Que, então, o Goblin ficou feliz, né? Que parte desse espelho maldito, né, acabou se espalhando da maneira que se espalhou. Não chegou até os anjos, mas chegou até os seres humanos. E Entendi. então ele inicia isso, que o crítico interior é como esse espelho, né, que faz com que a gente veja o pior da gente e julgue, né, o pior da gente, e veja esse reflexo distorcido de nós mesmos. Entendi. Ótimo. Então, agora vamos falar um pouquinho mais sobre a sua experiência com o livro. Essa é a segunda vez que você leu, terceira? Eu nem sei quantas vezes eu já li esse livro. Jura? Gostou tanto assim, Eliana? É muito bom. Eu só não decorei ainda.
mas foi um livro muito importante para mim, especialmente crescendo como perfeccionista, né? E virginiana, né? Perfeccionista, eu descobri que ser perfeccionista não é um problema a partir do momento que você não sofre por isso. Mas Entendi. se você me disser que você conhece um perfeccionista que é feliz com as coisas que ele ou ela produzem, me chama me introduz, porque eu vou querer conhecer. Porque, normalmente, a minha experiência pessoal sendo perfeccionista é que é muito difícil aprovar o que eu faço, porque o meu padrão é impossível de atingir. Então, isso tem a ver com o crítico interior, porque nada é bom o suficiente. Então, a tendência é, ou a gente fica super fissurado, super intensamente investido em conquistar alguma coisa mais perfeito, mais perfeito, mais perfeito, ou a gente se paralisa. Entendi. Tá certo, eu consigo entender. Eliana, a gente vai dar uma paradinha agora, tá bom? Daqui a pouco a gente volta. Vou dar um Tá break. bom.